na parte de quinta-feira, a prostituta é julgada. Que prostituta está falando aqui? Apocalipse capítulo 17. Você encontra em Apocalipse capítulo 12 a mulher pura, a igreja de Deus pura, que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 12. Em Apocalipse capítulo 12, verso 1, e viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Aqui está uma mulher pura. E aqui é descrita esta mulher no capítulo 12, verso 17, como uma mulher fiel, uma igreja fiel. Capítulo 12, verso 17 diz: e o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Esta é a igreja fiel de Deus. Mas você vai encontrar no capítulo 17 a prostituta, a igreja que se apostatou. Lemos aqui no capítulo 17, verso 1, e veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo, dizendo-me: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. É a igreja cristã que se prostituiu com o mundo. É a igreja cristã que, a partir do 4º século, se submeteu ao paganismo de Roma e passou a guardar o domingo e passou a adorar imagens e aboliu o 2º mandamento da lei de Deus, que proíbe a adoração de imagens, e substituiu o 4º mandamento, que manda guardar o sábado, colocando no lugar da guarda do sábado o mandamento guardar domingos e festas. Meu querido irmão, Deus não quer que você faça parte da igreja prostituta. Deus quer que você se una ao remanescente fiel, que guarda os mandamentos de Deus. Foi esta igreja apóstata que matou os mártires. Mais de 50 milhões de mártires foram mortos simplesmente porque amavam a Jesus e guardavam os mandamentos de Deus. Esta igreja apóstata, chamada aqui de Babilônia, veja o capítulo 17, verso 5, na sua testa estava escrito o nome: Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. Queridos, esta igreja foi responsável pela morte dos mártires. Por isso a profecia diz que ela estava embriagada com o sangue dos santos, porque ela destruiu povos inteiros que amavam a Jesus e que guardavam os seus mandamentos. Por exemplo, os valdenses foram destruídos, os albigenses, os huguenotes, povos inteiros foram aniquilados, simplesmente porque amavam a Jesus e guardavam os seus mandamentos. Meu querido irmão, minha querida irmã, a história vai se repetir. Agora no tempo do fim, quando a lei dominical for implantada mundialmente, honrando o papado e desprezando Deus como Criador dos céus e da terra, novamente a perseguição voltará. A história vai se repetir. Novamente haverá mártires. Isso está muito claro na palavra de Deus. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 13. Aqui lemos o capítulo 13, o verso 7. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos, novamente, o poder papal, fará guerra contra os santos e vencê-los. Por que vencê-los? Porque ainda existirão mártires. Antes da porta da graça se fechar, ainda existirão mártires, porque outros estarão se convertendo pela morte das fiéis testemunhas de Jesus. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação, e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra. É um poder mundial, fazendo com que reis e rainhas e todos os líderes religiosos do mundo se curvem diante de Babilônia, a Babilônia de Roma. Mas, no capítulo 17 de Apocalipse, mostra o fim desta igreja apóstata. Abra sua Bíblia em Apocalipse 17 e o verso 14. Aqui diz: estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá. A vitória é de Jesus Cristo. Porque ele é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, vencerão os que estão com ele, chamados e eleitos e fiéis. Meu querido irmão, Apocalipse 18 descreve como será a destruição desta grande Babilônia.
Leia o capítulo 18 todo, está descrevendo a destruição da igreja de Roma e das suas filhas também. Agora, quando você chega no capítulo 19 de Apocalipse, você encontra aqui o regozijo e a alegria no céu, porque esta igreja foi julgada e foi condenada. Capítulo 19 de Apocalipse diz: e depois destas coisas ouvi no céu como que uma grande voz de uma grande multidão que dizia: Aleluia! Salvação e glória e honra e poder pertencem ao Senhor nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta. Ela foi julgada, ela foi condenada, que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez disseram aleluia, e o fumo dela sobe para todo sempre. E os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus assentado no trono, dizendo amém e aleluia. E saiu uma voz do trono que dizia: louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós que o temeis, assim pequenos como grandes. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos, demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. Aqui no capítulo 19 está mostrando a condenação e a destruição da Babilônia romana com as suas filhas. Mas, queridos, aqui no capítulo 19 fala também da igreja pura e verdadeira, da noiva do nosso Senhor Jesus Cristo, porque diz o verso 7, regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. A esposa de nosso Senhor Jesus Cristo são os membros, homens e mulheres, comprados pelo sangue de Jesus Cristo, e que estão vestidos com a vestimenta branca, o linho fino, puro e resplandecente da justiça de Jesus Cristo. Capítulo 19, verso 8. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Você, meu irmão e minha irmã, vocês estão sendo chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Este é o convite que Deus está colocando na sua mão. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. O capítulo 21 de Apocalipse mostra que no final dos 1000 anos, de Apocalipse 20, a cidade santa, a Nova Jerusalém, descerá do céu. E dentro dela estão os comprados pelo sangue de Jesus Cristo. Todos os salvos que viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos no céu, eles descem dentro da Nova Jerusalém no final dos 1000 anos, descem para a terra. Por isso, o capítulo 21 de Apocalipse diz, o verso 2, e eu, João, vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçado como uma esposa ataviada para o seu marido. É uma cidade linda, mas a maior beleza é o povo escolhido de Deus, comprado pelo sangue de Jesus Cristo, que está dentro da Nova Jerusalém. O que existe de mais lindo na cidade não é a rua de ouro, não são os muros de pedras preciosas. O que existe de mais bonito é o trono de Deus, porque ali está o trono do Pai e o trono do Filho, exatamente como diz o capítulo 22. O capítulo 22 diz ali o verso 3, e ali não haverá nunca mais maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Meu querido irmão, minha querida irmã, Jesus Cristo tem um povo remanescente na terra. Jesus Cristo está preparando uma cidade, que é a cidade do Deus vivo. É ali que estará o trono de Deus. Nós vamos ser arrebatados para o céu quando Jesus Cristo voltar. E vamos viver 1000 anos no céu com Jesus Cristo. É isso que Apocalipse capítulo 20, verso 6 diz: bem-aventurado e santo, aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Reinaremos com Jesus 1000 anos no céu.
e no final dos 1000 anos vamos descer junto com a Nova Jerusalém para a terra que será queimada, que será purificada e que Deus criará aqui a nova terra. Aquilo que a Bíblia chama de nova terra e novo céu. E a capital da nova terra é a cidade do Deus vivo, a Nova Jerusalém, onde está o trono do Pai e o trono do Filho. E ali nós, eternamente, de semana em semana, de sábado em sábado, vamos adorar ao nosso Deus. E de lua nova em lua nova, também vamos nos reunir na Nova Jerusalém para comer do fruto da árvore da vida, como diz aqui em Apocalipse 22, verso 2. No meio da sua praça, de uma e da outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. Por isso haverá uma reunião de lua nova em lua nova, para comer do fruto da árvore da vida. Isaías 66, verso 22 e 23. Ali diz que teremos uma reunião de sábado em sábado e uma reunião de lua nova em lua nova. Reuniões planejadas por Deus para a nova terra, para o novo céu. Queridos, Deus está convidando você para se unir ao remanescente fiel de Deus na terra. É aquele remanescente fiel de Deus descrito em Apocalipse 12 e o verso 17. Aqui está a descrição de Deus, capítulo 12, verso 17. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Quer você, neste momento, tomar a decisão de fazer parte e de permanecer neste fiel movimento remanescente de Deus dos últimos dias, guardando os mandamentos de Deus e sendo batizado pelo Espírito Santo? Diga, sim, querido Jesus, eu quero. E que Deus te abençoe. Deixe-me orar com você. Pai querido que estás nos céus, derrama o teu Santo Espírito sobre os meus irmãos que neste momento tomaram a decisão de permanecer ou de fazer parte deste movimento profético do tempo do fim, que será batizado pelo Espírito Santo. Escreve a tua lei, os teus santos mandamentos em nossa mente, em nosso coração. E querido Jesus, volte logo nos buscar. Em teu nome, Jesus, que pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Que Deus te abençoe, meu querido irmão e querida irmã, e que Jesus te dê a paz.